Olá pessoal, voltando hoje com mais um vídeo aqui pra vocês, que eu sou aqui é o Paulo Júnior. E hoje pessoal, como vocês viram no título, tá bom? Vou estar trazendo aqui 5 dicas pra você estar melhorando sua pintura, tá? Ou tá aprendendo, né, caso você não saiba colorir de forma alguma. Esse aqui já vai estar te ajudando, já te passando conhecimento básico, tá bom? Pessoal, eu quero estar abordando aqui esses 5 temas, tá bom? Então lembrando, preste atenção no vídeo, tá? Porque as pessoas às vezes falam que não entendeu, mas não assistiu o vídeo completo e depois fica reclamando, né? Então, cada dica é importante, tá? Espero que vocês preste atenção em cada um, tá bom? Primeiramente, né, vamos estar falando sobre camadas, tá pessoal? O que são camadas, né? Para quem não entende de pintura, pintura, principalmente pintura realista, no caso, que é a pintura que eu trabalho, mas enfim, isso aqui vai servir para qualquer estilo, tá? Você começa trabalhando sempre de uma forma mais fraca, né? Na folha. Tô aqui com um lápis azul aqui, lembrando, eu estou usando os lápis da Atriz para estar fazendo esse tutorial, tá? Mas enfim, o lápis não vai influenciar tanto assim, tá bom? Essa é preferência minha, tá? Primeiramente, né, pessoal, o que é camada? Por exemplo, eu tô fazendo aqui uma camadinha leve aqui com o azul, né? Aqui. Por que, pessoal? Porque eu comecei a fazer uma camadinha leve. Por quê? Se eu pegar e fazer a camada forte, por exemplo, eu tô olhando a referência, quer chegar naquele tom, e eu pegar e apertar muito o lápis no começo e fazer essa pintura mais forte, os próximos lápis que eu for passar por cima desse não vai pegar na folha direito, tá? Em qualquer lápis é assim, é muito raro, até lápis profissionais o pessoal trabalha assim, é muito raro ter um lápis que você passa ele forte e depois você consegue trabalhar com outras camadas por cima, tá? Lembrando, isso em camadas base, tá bom? Lembrando, pessoal, então o certo sempre é você começar com a camada mais leve, né? Nunca comece com a camada mais forte, porque você não vai conseguir chegar no resultado legal no fim, tá? Futuramente eu vou estar explicando isso melhor aqui, tá bom? Então, pessoal, trabalhando aqui a primeira camada, né? A segunda camada que eu fosse fazer com outro lápis, por exemplo, aqui com esse roxo, eu já iria trabalhando com ele um pouquinho mais forte por cima do azul. De uma forma, ó, esse aqui é uma técnica mais minha, tá? De uma forma que você pode ver, ó, que eu consiga sobrepor o azul. Não é para apertar mais, para soltar mais pigmento. Eu vou passar ele basicamente na mesma pressão que eu passei o azul, tá? E aí eu vou conseguir a segunda camada, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas cores genéricas, tá? Isso aí é para você ter uma base de como se trabalhar no seu desenho, tá bom? Não leve isso aqui como um tom de alguma coisa. Eu tô fazendo aqui cores totalmente genéricas, tá? Porque fica mais fácil de explicar assim, tá bom? Enfim, ok, eu trabalhei aqui a segunda camada aqui, o roxo, né? Se eu fosse tentar aplicar esse mesmo roxo aqui, eu tentasse apertar, eu ia ter que fazer mais força para ele sobrepor. Neste momento, eu já ia conseguir um tom bem mais escuro. Presta atenção, em alguns casos bem específicos, as pessoas até podem utilizar isso aqui, tá? Porém, são técnicas mais avançadas de pintura, tá bom? Que para quem está iniciando não é recomendado, tá? Porque senão você vai estragar. É sempre melhor você começar aqui, ó. Mesmo que a pintura demore mais, mas vai fazendo as camadinhas de leve, sem pressa para acabar, tá bom? Depois que nós passamos aqui o roxo, né? Eu vou voltar aqui agora com vermelho aqui por cima, né? Lembrando, cores genéricas, tá? Aí você vai fazer de acordo com a necessidade no seu desenho que você for fazer aí, tá bom? Aqui eu já voltaria passando com um vermelho, né? Aqui o vermelho eu passo ele levemente mais forte, tá bom? Só o suficiente mesmo para ele conseguir cobrir o tom azulado, né? Que o roxo e o azul deixou, tá? Aí pode ver que já misturou aqui, tá quase que um tom marrom, né? Isso aqui já tá meio que um bordô, meio avermelhado já esse tom aqui. Por cima dele, pessoal, tá? Eu poderia vir agora com canela, né? Ou um bordô. No caso aqui eu vou estar aplicando aqui um bordô. Aqui, ó. Depois da terceira camada, você já pode começar a aplicar o lápis com um pouquinho mais de força, tá? Aqui definindo volumes. O que é volumes, pessoal? Aqui eu vou estar definindo pontos onde eu quero que dê um aspecto de profundidade, tá? Que aqui nós já vamos partir já para, enfim, a conclusão da explicação de camadas, tá? Ó, por exemplo, eu estou fazendo aqui um degradê, que muita gente não entende, que às vezes faz a pintura chapada, mas para você fazer aquela pintura que dá aquele efeito mais tridimensional, você tem que ter um pouco de volumes, que é o que? Aplicar um tom, forçar um pouquinho mais o lápis e deixar essa área um pouquinho mais claro. O que isso vai dar a impressão? Isso no desenho, de acordo com a sua necessidade que você estiver aplicando, vai trazer um tom um pouco mais claro, né? Obviamente aqui, dando um aspecto de luz, tá? Que vai ser o próximo ponto que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Então só finalizando essa pintura aqui, tá? Vou estar finalizando aqui agora aqui com um laranja qualquer mesmo, só aplicando por cima aqui, tá bom?
com um pouquinho mais de força, aplicando força para ele misturar todas as cores, tá? Não seria o ideal eu aplicar esse laranja por cima aqui, tá? Poderia aplicar ainda mais algumas camadas, mas pra mim aqui já está bom, né? Eu já cheguei, já deu pra explicar mais ou menos como que é camadas, tá? E aí está, tá, pessoal? Você consegue uma pintura bem homogênea, né? Mesmo eu nem fazendo traço circular nem nada, só passando o lápis mesmo, dá pra conseguir uma pintura bem homogênea, né? Bem misturada. Você pode ver que se você for fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai conseguir uma pintura bem legal, como vocês podem estar vendo aí, tá bom? E agora imagina eu tentar fazer essas camadas aqui, só que ter o azul forte no começo. Eu não ia conseguir. Você quer ver? Eu vou aplicar as mesmas cores que eu apliquei para vocês verem como que ficaria. Então, pessoal, agora que eu finalizei essa parte aqui, tá bom? Você pode estar vendo a diferença absurda que é, né? Você trabalhando com as camadas leves e depois ou trabalhando com as camadas fortes. Foi como eu disse, a pessoa até pode fazer essa pintura aqui, porém são técnicas avançadas que é bem mais complicado de entender, tá? Agora vamos embora pro próximo ponto, né, pessoal? Que é pontos de luz, tá? Lembra que eu expliquei um pouquinho sobre isso aqui, esse efeito aqui, que dá um efeito um pouco de volume? É isso que vamos estar aprendendo agora, tá? Vamos estar aprendendo pontos de luz. O que são pontos de luz, tá, pessoal? Isso, pontos de luz no desenho, é fundamental para você deixar uma pintura mais tridimensional, como eu citei ali em cima, tá? O que são pontos de luz? Aqui já vai a segunda dica no caso, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui um degradê aqui, né? Vou fazer essa esfera aqui só rapidinho, só para vocês entenderem. Ok, pessoal, tá tendo feito aqui essa esfera bem simples mesmo, tá uma pintura bem basicona mesmo, nem caprichei nada não, só pro o intuito que é explicar, tá bom? Para vocês conseguirem entender. Tá, ó, presta atenção, o que são pontos de luz? Vocês percebem que nessa esfera, o que eu já sinto que ela é uma esfera um pouco mais tridimensional? Justamente, pessoal, tá essa parte branca aqui. O que é isso? O que é isso? Como você vai aplicar isso no seu desenho? Quando você estiver fazendo pintura como eu mostrei aqui em cima e você estiver desenhando uma pele e aquela pele tiver pontos mais claros e pontos mais escuros, é justamente isso, você fazer uma transição suave dos pontos escuros para os pontos claros, dando um aspecto de volume, ao mesmo tempo preservando os pontos de luz para dar um aspecto mais vivo ao desenho, para dar um aspecto um pouco mais realista. No caso aqui já é uma pintura para voltar mais para o realismo. Você até pode aplicar em outras técnicas, tá? Mas principalmente isso aqui é importante para o realismo, porque muitas vezes eu vejo pessoas que fazem desenhos realistas e o desenho parece aquela pintura chapada, tipo pintura de anime mesmo, bem básico, assim, aquela pintura chapadona. A pessoa fala, tem que fazer um realismo, mas é justamente isso que falta, saber preservar os pontos escuros e destacar os pontos claros, tá? Isso, pessoal, no desenho, por exemplo, entre a região do nariz, a parte mais escura, normalmente são as partes das laterais. Ou seja, você vai aplicar essa explicação. Você vai fazer isso aqui, você vai aplicar os pontos mais escuros nas laterais, né, nas bordas, e preservar um ponto de luz mais ao centro, dando um aspecto maior de profundidade nos cantos, e isso vai dando um volume, né, a pessoa dando aquela ilusão que realismo, enfim, todos os desenhos nada mais é do que uma ilusão, né, que aí você vai conseguir perceber os pontos mais evidentes. Aqui eu fiz o nariz aqui bem meia boca mesmo, só para conseguir explicar para vocês, né, que o nariz de frente aqui, digamos que a luz está vindo mais ou menos de frente mesmo, né, tá recebendo um ponto de luz aqui. Aí, pessoal, uma boa coisa também é você definir um pouquinho mais escuro o meio da sombra para dar um aspecto de contraste, né? Que é algo muito importante também, que é o que nós vamos começar a abordar nesse exato momento, tá? Ficando aqui, reforçando um pouquinho aqui e voilá, né? O nariz meio bem meia boca, mas deu para entender. Entenderam mais ou menos, pessoal? O que eu quis dizer aqui sobre pontos de luz é isso que é importante, porque muitas vezes a pessoa faz aquela pintura seca e não presta atenção nisso. Tá sendo que os pontos de luz, pessoal, é importantíssimo para você dar um aspecto um pouco mais realístico e mais vivo também no desenho, e um contraste mais bonito no geral no desenho, tá? Então aprenda isso, pontos de luz, tá bom? Você faz as camadas, definindo, deixando, ó, como eu mostrei,
preservando os pontos mais escuros, depois definindo os pontos mais claros para dar o aspecto de volume, como eu mostrei aqui embaixo, ok? Então pessoal, agora vamos para a nossa terceira dica, né, que é sobre pintura, tá? Que no caso eu vou estar falando sobre contraste, ok? O que é o contraste, pessoal, na pintura? Digamos que você já tenha aprendido as camadas e já tenha aprendido sobre volume e pontos de luz, né? O que agora que é o contraste, pessoal? O contraste nada mais é do que a transição de um ponto escuro para um ponto claro. Vou estar demonstrando aqui agora também, né? Eu até poderia fazer nessa imagem aqui, mas eu vou estar fazendo outra um pouco mais bem ilustrativa. Ok pessoal, nessa ter finalizado aqui essa pintura aqui também, tá? Lembrando, são apenas tons genéricos que eu fiz aqui só para estar explicando, tá? Aqui pessoal, vamos estar explicando um pouco sobre contraste, tá bom? Como você pode estar vendo aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Nós estamos vendo um ponto escuro, que uma sombra bem escura, ela aos poucos ela se clareando, tá? Isso aqui, pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensinei um exercício muito bom para você ter esse controle, né? Porque para conseguir fazer esse contraste, né, de um tom escuro saltando para um tom mais clarinho, é necessário ter um bom controle da leveza da mão, né? No caso, eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui agora para vocês, tá? Lá eu ensino um exercício bem simples, né? Bem básico, que vai te ajudar bastante a estar melhorando nesse ponto, tá? Mas voltando aqui à explicação, né, pessoal, do nossa terceira dica aqui. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui nada mais é do que a transição de um tom escuro para um tom claro. É nisso aqui que você vai conseguir definir os volumes no teu desenho, tá? É nesse aqui que você vai conseguir dar o contraste, né? Obviamente o nome já é o contraste. A pessoa fala, muitas vezes a pessoa fala, falta contraste nesse desenho. O que é? Falta, muitas vezes você faz aquela pintura, a pintura tá excelente, tá muito boa, só que falta pontos mais bem definidos, falta sombras mais bem aplicadas, falta sombras mais suaves entre pontos mais claros. E é justamente nesse ponto, pessoal, que se encaixa o contraste, tá? Você fazer uma pintura bem, umas camadas bem definidas, respeitando os pontos de luz e usando o contraste para dar uma suavidade, né, entre os tons escuros para os tons mais claros, tá bom? E também, pessoal, né, também a tonalidade da cor, tá bom? Do tom escuro para o tom claro, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Então, pessoal, agora eu vou estar me aprofundando mais ainda, né, sobre transição de tons, né, dos tons escuros para os tons claros. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Imagine assim, porque é sempre importante você começar com um tom mais escuro, tá? Porque quando você vai fazer um desenho, seja o desenho que for, é sempre melhor você começar demarcando as sombras, dando contraste. Ok, eu comecei aqui, eu demarquei, por exemplo, aqui é só um exemplo, tá? Coisa genérica, como eu disse, tudo isso aqui é genérico, tá bom? Eu demarquei as partes mais escuras, obviamente com lápis mais escuros, fazendo a sombra. Se você pegar e começar a demarcar com lápis mais claro, e depois for passar o lápis mais escuro por cima, o lápis não vai pegar tão bem quanto se fosse do tom escuro para o tom claro, tá bom? Isso, pessoal, é uma regrinha muito usada, né, por profissionais. O pessoal sempre gosta de fazer do tom escuro para o tom claro. Não que seja uma regra absoluta, tá? Você também pode fazer dos tons claros para os tons escuros. Até tem pessoas que pintam assim também, mas é mais indicado que você sim comece por um tom mais escuro. Por exemplo, eu apliquei um azul, depois eu aplico um vermelho, depois um laranja, depois um rosa claro. Você entende qual que é a lógica? Sempre começar de um tom mais escuro para um tom mais claro. Isso automaticamente vai te facilitar na hora de fazer o contraste, tá? Que é isso aqui que eu mostrei aqui em cima aqui. E também vai te facilitar a definir os volumes, porque você primeiro vai definir com um tom mais escuro, depois você vai dando contraste aos poucos. Entende como que tudo se encaixa? As camadas, é um processo, pessoal, que se você compreender, um vai se interligando ao outro. Ou seja, você começa trabalhando as camadas, você entende as camadas, que o desenho é feito de camadas, né? Depois você entende os volumes, os pontos de luz, você vai definindo. Depois, com os pontos de luz, você vai dando contraste, né? E tudo isso respeitando a regrinha de começar dos tons escuros para os tons claros, compreendes? Então, pessoal, agora para finalizar aqui, tá? Vou estar falando um pouquinho sobre a pressão do lápis, tá? O que é a pressão do lápis, pessoal? A pressão do lápis é importante para tudo isso aqui, tá? Que eu mostrei aqui até agora, tá bom?
A pressão do lápis ela é importante para você conseguir fazer um contraste mais suave, você conseguir definir os pontos de luz também com mais facilidade, você fazer as camadas ficarem mais homogêneas a pintura, tá? Ou seja, a pressão do lápis que você vai aplicar na folha. Muitas vezes, quando você vai começar a aplicar, você faz justamente isso aqui, você vai aplicando mais forte. Isso aqui tá errado. Na pintura e em camadas, pelo menos nessa pintura aqui, isso é, aplicar o lápis forte de primeira é errado. Você sempre começa aplicando o lápis mais de leve. Isso, pessoal, é a pressão do lápis. Por que a pressão do lápis é importante? Porque aplicando o lápis de leve, você vai conseguir fazer as camadas com mais facilidade. Você vai conseguir fazer o degradê com mais facilidade. Você entende o que eu quero dizer? Como que tudo que está se encaixando? Então, pessoal, fazendo aqui agora o degradê aqui, né? E é isso, tá, pessoal? Tá um degradê com a pressão do lápis. Por que isso é importante? Você tem que entender aqui. Em determinadas partes do desenho, você tem que saber a pressão certa que você vai aplicar, tá? Por exemplo, a última camada que você for aplicar, você vai passar o lápis com força. Para quê? Para o lápis conseguir misturar. Em algumas determinadas áreas que você quer demarcar um ponto escuro com mais evidência, você vai reforçar o lápis de acordo com as camadas que você vai fazendo. Você já vai fazendo isso, a cada camada você vai passando o lápis com um pouquinho mais de força naquela área que você quer definir um volume maior, né? Um volume de profundidade maior. Então, pessoal, tendo em mente nesses 5 pontos, né? Primeiramente, camadas, tá? Importante você entender sobre as camadas. Depois, o que nós aprendemos? Pontos de luz, né? Importantíssimo também para você dar volume. Depois, pessoal, nós aprendemos sobre contraste, né? Também é outra coisa muito importante. Depois nós aprendemos sobre a importância, né, de começar com tons escuros e sempre passando para tons claros, né? Como eu mostrei aqui, como eu disse, tudo se encaixa, né? É um processo, né? E finalizando, né, pessoal, explicar um pouquinho sobre a pressão do lápis, tá? Então, pessoal, foi esse o tutorial de hoje, tá bom? Foi 5 dicas aí para você. Se você prestou atenção nesse vídeo, eu tenho certeza que agora você tem uma mentalidade melhor de como que funciona a pintura, né? E, pessoal, lembrando, né? Isso aqui é um vídeo básico, tá? Eu expliquei o básico do básico, muito por cima cada uma dessas coisas, tá bom? Porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, já ficou até longo demais aqui, vou ter que fazer muitos cortes, né? Mas, enfim, eu expliquei aqui muito resumido, tá bom? Pra vocês terem ideia, cada ponto desse poderia explicar 1 hora ou até mais, né? Sobre cada ponto, sobre camadas, volume, contraste, pressão do lápis. Então, pessoal, isso aqui é apenas para você conseguir melhorar um pouco sua pintura, né? Caso você não tenha um conhecimento bem em pintura. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Eu tentei explicar de uma forma resumida, né? Como eu já disse. Foi meio complicado porque é bem difícil de explicar isso aqui de uma forma rápida, que a pessoa consiga entender, né? Porque, como eu disse, são explicações demoradas, que necessitam de um tempo demorado, né? Mas enfim, né, pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem, tá bom? 5 dicas básicas para você melhorar na sua pintura ou aprender a colorir do zero, né? Isso aqui vai estar te ajudando, tá bom? Só esse vídeo hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like, se inscreve no canal e não se esqueça, né, de comentar se vocês curtiram esse modelo de vídeo, tá? Lembrando, né, eu não sei quando que eu vou trazer um vídeo tão bem explicado assim aqui de novo, porque dá um trabalho dos infernos fazer vídeo assim, né? E enfim, né, primeiro vídeo de 2021, queria estar trazendo algo mais completo para vocês, como, enfim, o foco do canal que ainda é tutoriais, né, pelo menos por enquanto. Eu queria trazer um tutorial bem completão mesmo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima e falou!